Então, pessoal, voltamos aqui com a nossa segunda parte do nosso nosso segundo bloco, e agora a gente vai falar do que realmente já iniciou a conversa lá atrás e não conseguimos. Eu não dei espaço para o Augusto responder, e ele está aqui para isso, a parte do saneamento, né? Toda essa parte da doença, da prevenção. Como é que isso pode ser feito, de que forma a gente consegue preveni-la. Trabalho de vocês dentro disso, trabalho da SIDASC é muito importante, né? Sim, sim. Porque, como tu já havia dito, a SIDASC meu Deus, ela é uma gama de informações, porque é uma gama de trabalho, toda essa parte de equino, bovinos, toda essa parte é com vocês. Só que não é um atendimento a um cavalo, não é atender o cavalo. É toda aquela parte burocrática de, como tu falou, até a própria educação. Né? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Que eu havia te perguntado o que a gente poderia fazer em relação ao mormo, ao controle dessa doença, e como se dá isso dentro da SIDASC? Como é que a SIDASC opera? Diferente a isso. A SIDASC basicamente é um órgão de controle de doenças. Sim. Né? Eu falo isso pela parte animal, da defesa sanitária animal. Né? Tem outros setores da SIDASC. Nessa parte, então, quando a gente trabalha as doenças, são as doenças de notificação obrigatória. Essas doenças, elas estão listadas numa instrução normativa do Ministério, que é a número 50 de 2013, uma instrução importante, que lista todas as doenças de notificação obrigatória e classifica elas pelo nível de gravidade, pelo nível de notificação que ela deve ter. Né? Sim. E mormo é uma doença que ela precisa ser notificada no máximo em 24 horas quando há uma suspeita. Né? O que a SIDASC faz? A SIDASC ela vai agir dentro de uma situação que a gente chama de foco, ou seja, quando um animal se confirma com uma dessas doenças, né, que ele se transforma num foco. Sim. E aí qual é a nossa função? Fazer com que esse foco seja saneado, ele seja encerrado, e que seja encerrado o quanto antes para impedir disseminações, né, e no maior tempo, menor custo possível, até porque é um serviço público, né? Então a gente não pode errar procedimentos, temos que estar sempre bem atualizado com procedimentos para não desperdiçar, né, os processos, os materiais, os equipamentos pessoais, veículos, combustível. Então a gente sempre tem que estar muito bem atualizado e muito a par dos procedimentos que devem ser feitos para ter esse cuidado. Então esse é o procedimento, a gente vai lá sanear um foco, né? Impedir o máximo possível que isso aí se dissemine. Dentro do mormo, como é uma doença que não tem um controle via vacinal, não é uma doença que tem cura, que não tem um tratamento que vá ser realizado para curar o animal, um tratamento curativo, a forma de encerrar, ou seja, de sanear um foco de um animal positivo é através do sacrifício sanitário. Né? Para isso, existe os procedimentos, a forma como está listado isso aí, é a instrução normativa número 6, 2018, ela é relativamente recente, mas ela está sendo revista. Né? Até há pouco tempo atrás, na verdade, essa instrução ainda está valendo, né? Sim. Ela está valendo. Um animal positivo ele é sacrificado. Sim. E aí os outros animais que, se tiver outros cavalos na propriedade, eles são testados para ver se eles estão negativos também, para depois disso poder dizer, não, agora isso aqui está saneado. Se esses outros animais têm que ter 2 exames consecutivos negativos, um intervalo aí de 21 a 30 dias, sim, acabou. O animal que era positivo foi sacrificado e os que ainda estão lá estão definitivamente negativos. Então, foco encerrado, propriedade saneada. Nós recebemos aí no final do mês passado uma nota técnica do Ministério da Agricultura, uma nota técnica, se não me engano, número 5 ali, mês passado, onde eles elencam ali algumas situações que vão ser alteradas para a atualização dessa instrução normativa. Então eles vão atualizar a instrução normativa. Tá? Um dos pontos que vai ser reavaliado para essa atualização
pelo que consta na nota técnica, é baseado nos mais recentes estudos, com orientações inclusive do Panaftosa, que é um centro de controle continental, né, da América inteira. Então não trabalha só a aftosa, trabalha outras doenças também. Sim, né? Sim. Uma das coisas que está ali é alterar o critério do que é um animal suspeito, do que é um animal provável e do que é um animal que é considerado confirmado com a doença. Hoje, um animal confirmado com a doença é o quê? Ele teve um exame de triagem positivo, foi para o confirmatório, positivo também. Nesse caso, ele é um animal confirmado positivo. O que se quer alterar agora, e aqui a SIDASC já está agindo neste sentido, mesmo antes da instrução sair, a gente já está atuando dessa forma. Se um animal recebe esse exame, esse segundo exame confirmatório, ele só vai ser considerado confirmado com a doença se ele tiver sinal clínico de morbo. Aqueles sinais que a gente conversou antes, né? Nódulos na pele, naquele formato de rosário equino, nódulos na cavidade nasal, úlceras, né? Feridas com Ou seja, ele pode ser positivo, mas ele só irá ser... Ele só vai ser considerado positivo se ele tiver um exame positivo com sinais clínicos. O único exame... Talvez ali entra aquele que nós falamos, o falso positivo. O que não se quer com isso daí, o que está se buscando corrigir é evitar o sacrifício animal que não esteja doente, mas é um falso positivo. Nossa, é isso que se quer. Coisa boa, que porque daqui a boa. pouco o que pode estar acontecendo, que é o que está tentando se corrigir, é a possibilidade de estar sendo sacrificado animais falsos positivos. Então, se você tem um exame positivo, mas tem sinal clínico também, aí pelo menos, não, esse animal realmente ele está apresentando sintoma, ele veio um exame, então ele é positivo. O único exame que não precisa de sinal clínico é você isolar e identificar a bactéria que causa o morbo. Entendi. Que é a Burkholderia mallei, é o nome da bactéria. Nossa. Ela precisa ser identificada, ela especificamente. Nesse caso, não precisa de sintoma. Se ela foi identificada numa coleta... Já na própria coleta é feita uma coleta de material, é feita uma cultura. Nessa cultura, ela cresceu, daí não precisa ter sinal clínico. Entendi. Qualquer outro exame, antígeno, anticorpo, exame imunológico, qualquer um desses aí, ele precisa estar acompanhado de sinal clínico. Então, para a gente sanear uma propriedade, a gente precisa ir lá e examinar o animal muito bem examinado. Para procurar, para ver se encontra sinal. Até por ser uma zoonose, o cavalo é uma coisa que muita criança gosta de estar junto e de brincar. Então, é muito perigoso que não seja feito um exame muito criterioso e daqui a pouco está largando um animal que pode estar doente, pode estar contaminando uma pessoa, um familiar qualquer. Uma também, porque como nós já havíamos conversado ali nos bastidores, é uma doença que ela pode contagiar o humano também, né? Pode. Embora nós sabemos que seja mais difícil. Em comparação aos equídeos. Mas há possibilidades. Há possibilidade. Na saúde humana, lógico que eu não respondo pela saúde humana, né? De qualquer jeito, nós temos o que a gente chama de saúde única. A saúde única é o envolvimento de tudo, é a saúde humana com a saúde animal, com o meio ambiente. Né? Então, a gente precisa saber como funciona também a questão de saúde humana, não precisa necessariamente tecnicamente a doença nos humanos. Né? Só que as informações oficiais que tem das vigilâncias é que o morbo em humano nem é uma doença de notificação obrigatória. Né? O que eles fazem é um monitoramento de propriedades, de pessoas que tiveram contato com um caso animal positivo. Daí faz parte do nosso procedimento, um dos procedimentos que a gente tem que fazer quando há um caso positivo é notificar a vigilância do município, fazer essa notificação. Né? Tem os meios de notificar ali. Então a vigilância do município ou do estado, eles sabem que existe um caso de morbo numa propriedade, num animal, que as pessoas precisam ser orientadas ou testadas, aí são os procedimentos que eles fazem, né? Sim, isso é com eles, né? Então, assim, eles não têm de forma obrigatória essa notificação, mas eles fazem a vigilância deles
no momento em que a gente notifica. Nossa, como eu falei, é muito complexo, porque tudo isso que estás falando agora, eu vivenciei aí há 2 meses atrás, né? Também numa situação ali de um cavalo, que ele veio a óbito por mormo. Na mesma residência haviam mais, no mesmo local, né? Mesmo pasto, havia mais 3 animais, que como eu falei, também acabou de dizer que ele clinicamente, estou olhando a olho nu, eram animais saudáveis. E graças a Deus foram todos testados, né? Pelo fato do primeiro ele positivo e ele chegar a vir a óbito, antes mesmo do sacrifício, né? E os demais que estavam aos arredores, mas talvez não tinham muito aos arredores, mas talvez não compartilhavam aquela água, né? Uma porque existia um açude ali, que aquela era água corrente, aí eu acho que daí a probabilidade do contágio é menor do que menor, né? Bebedouro, certamente. Porque a água corria, né? E é lógico, eles também ficavam em baias separadas, depois quando recolhidos, né? Mas, assim, eu sinceramente foram dias ali de angústia, porque eu, junto com uma amiga também, nós tivemos muito contato com aquele cavalo. Né? Depois, para nós, 3 dias depois chegou a notícia que ele tinha vindo a óbito, antes mesmo do sacrifício, né? 3 dias depois de ser confirmado. E depois também, por outro lado, eu não tirava da minha imagem, assim, os outros 3 cavalos no pasto, aparentemente bom, por isso que eu entrei tanto nesse assunto contigo. Eles estavam aparentemente bem e tal, e de repente, né, eu fiquei naquela aflição, aquela aflição, até vir o resultado desses animais que veio falso. Veio falso não, perdão, veio negativo. A gente respirou, né? Ali, eu vou te ser bem sincera, eu já não estava mais preocupada comigo, estava preocupada com... Pois é. Agora, sabe, imagina o nível de agonia que você vai ter quando isso... Lógico, quando acontece com a gente tem essa preocupação. Agora, imagina o nível de preocupação com o seu filho. Né? Então... De você ter uma criança que teve contato. Exato. E daqui a pouco você pensa, meu Deus, essa criança pode estar... Mas aí eu vou te dizer, essa preocupação existiu com o tutor daquele animal, porque ele tinha uma criança, que tinha contato. Exatamente. E a criança amava o cavalo, sabe? Só que a gente sabe que depois que ele começou a adoecer, realmente que daí, né, a situação ficou mais crítica, parece que não houve mais contato. Sim. Mas mesmo assim, é preocupante. Ele estava assim, sabe, ele me ligava, ele me chamava, a preocupação dele. Né, ele perguntava como é que eu estava, porque ele, né, nós começamos a trocar informações entre nós, com a nossa... Eu estou bem, ele diz, está sentindo alguma coisa, não sei o quê. Não, eu de olho no meu filho, mas o meu filho está bem. Aparentemente está bem. Ai, Ângela, hoje deu um pico de febre nele, não sei. Ai, meu Deus, será que pode ser? Sabe, aquele pai, ele ficou tão angustiado, eu sofri junto. Nós sofremos juntos, sabe? Eu imagino. Então, foi difícil, sim. Para mim, foi muito angustiante também a parte dos 3 do passo, mas graças a Deus deu tudo certo. Realmente, depois houve o saneamento de todo aquele local, encerrado por completo, porque estavam livres, estava tudo ok. Infelizmente, as pessoas buscam as prevenções em geral, e não só para mormo, isso parece ser uma característica humana. Né? De buscar a prevenção só quando a coisa acontece. Não, o que eu vou te Aconteceu falar? uma vez, opa, então existe, então vamos cuidar. Né? E o próprio nome, o próprio conceito da palavra é o contrário, é para não acontecer. Prevenir. É para prevenir. Então, existem medidas de prevenção, existe. Então, né? Mas por isso que eu te digo que isso tem que ser muito divulgado. Sim. E tem que haver a divulgação de todas essas situações. Por quê? Porque eu vou te falar, essa família que passou por isso, que tinha propriedade no local, ali os animais naquela propriedade no local, eu tenho certeza que isso ficou tão marcante na vida deles, sabe, que hoje, assim, a partir daquele momento, eles não irão mais deixar chegar nessa situação. Eu acho que vai haver o controle. A busca daquele controle por eles próprios, sabe? Sim. Para que não passem mais aquilo. Exatamente. Né? Infelizmente, o povo é assim, tu sabes, né? Até que
como dizem que a água bate A água bate na bunda. na bunda. Aí tá tudo ok. Quando bateu, acabou. Vamos Exatamente. se movimentar que o buraco é mais embaixo. É. Então. E eu acho que tem que bater na tecla, tem que haver divulgação, a gente tem que falar assim. Meu Deus, eu estou muito feliz que tu veio aqui, que a gente possa estar conversando sobre isso, porque era uma preocupação minha, assim, aos extremos, da gente poder levar isso para o pessoal, né? E o pessoal ter aquela conscientização que o cavalo hoje, como a gente estava falando, ele muitas vezes, ele já está, não é que ele é um pet, mas ele, o seio familiar tá se fechando com ele ali, né? Sim. Então, assim, muitas pessoas hoje, elas querem ter um cavalo como um pet, não Sim, deixam dentro claro. da sua casa, mas elas têm o convívio ali com a pessoa, Sim. né? Com os integrantes da família. Mas aí existe essa situação, né? Tu vê, tem a parte crônica, é uma parte silenciosa da doença. Gente, isso é uma bactéria, né? Saber como se o animal está contaminado, um animal que aparentemente, né? Então tem toda aquela preocupação ali. A gente tem que se preocupar, sim. Sim. Hoje basicamente, cavalo não se usa muito pouco para trabalho. Vai considerar alguns anos atrás, no século passado já, era um animal do campo. As pessoas precisavam do cavalo para o trabalho. Para tudo, né? Como Hoje se carrega com carro, com trator, com tobata, antes era com cavalo. Sim. Né? Então o cavalo tinha uma importância muito maior na questão rural, né? Ele não era tratado como um pet, ele era um funcionário da propriedade. Exatamente. Né? Ele precisava ser bem cuidado, porque não pode ter um funcionário trabalhando mal de saúde. Mal de saúde, né? Então precisava ter isso aí. Sim. Eram animais bem cuidados, só que eles estavam ali trabalhando. Então a possibilidade de existir a doença era muito maior. No momento em que esse animal se transformou mais para companhia e menos para trabalho, reduziu a quantidade, reduziu a aglomeração desses animais. Né? E aí o que acontece é que a possibilidade de existir a doença reduz bastante. Eu estava conversando aqui contigo, o mormo é a doença mais antiga relatada de equinos, né? Isso, os primeiros relatos, isso vai para antes de Cristo. Aristóteles fez o relato desta doença, acho que século 5 ou 6 antes de Cristo. Então, isso é uma doença muito antiga. No Brasil, ela foi relatada a primeira vez em 1800 e pouquinho. 1800 Aí eu perguntei e para ti, pouquinho. mas como que naquela época eles foram descobrir essa doença? Claro, na época usava-se o cavalo para tudo. E aí começava a ver os sinais clínicos, né? Apresentava sinais clínicos, as pessoas, lógico, não necessariamente se usava este nome especificamente, Sim. mas o relato é do caso, da doença que apresentava. O animal começou a ter corrimento no nariz, com pus, começou a pipocar bolinha pelo corpo, essas bolinhas começaram a estourar e sair pus também, aí começa a tratar, as feridas elas não cicatrizam, trata, não cicatriza, aumenta, vira úlcera. Então, quer dizer, ele vai relatando a doença. E aí todos os cavalos que bebem naquele bebedouro, que comem no mesmo coxo, pegaram a doença também. Começaram a reparar aquela situação. Os outros que não convivem com eles, que comem em outro lugar, não pegaram a doença, mas esses que vivem junto, todos pegaram. Então, esse tipo de coisa já começa a ligar os pontos. Ligar né? os pontos. Então, é uma doença que já é relatada muito. Com o passar dos anos, a coisa isso. vem só evoluindo cada vez. E aí, a ciência vem evoluindo. A ciência vai evoluindo, vai estudando, né, melhorando. Até hoje não se conseguiu atingir um tratamento para a doença. Então, hoje ela não é considerada cura, não existe cura para ela. Para pessoas que eventualmente possam ter mormo, existe um tratamento que é um tratamento para manter a evolução dela baixa. Né? Nos Estados Unidos teve casos de mormo, outros países também tem em humanos. Né? No Brasil, graças a Deus, nunca houve relatos. Né? Nunca houve diagnóstico, né? Se teve caso, a gente já não dá para saber. Deverias né? ter me dito isso há 2 meses atrás para me dormir mais tranquilo. É porque uma coisa é você dizer nunca teve a doença num território, outra coisa é dizer não, ela nunca foi diagnosticada. Isso... Poxa, mas aí tu podias me deixar dormir uma noite mais tranquila. A princípio Ângela, nunca calma, teve. Ângela, tivesse contado, mas calma. Brasil... Não, Brasil não teve. Brasil nunca teve. Não vai ser a primeira. Não, Brasil nunca teve caso, nunca foi diagnosticado essa doença, então tranquilo. E aí leva-se em consideração outra coisa. Os sistemas de vigilância,
não só em Santa Catarina, porque a SIDASC é o sistema, é o órgão de defesa sanitária de Santa Catarina, mas todos os estados Sim. têm um órgão como a SIDASC é aqui. Paraná tem a ADAPAR, aí tem o IAGRO no Mato Grosso, cada Sim. estado tem a sua agência ou a Sim. sua companhia que trata de defesa sanitária animal. E eles, assim como nós, eles precisam executar os mesmos programas. Eles também têm que executar os programas relacionados a morbo, que é o programa de sanidade dos cavalos, dos equídeos. Então, como os sistemas de defesa são muito bem preparados, principalmente por causa dos programas que têm importância econômica muito forte, né, aves, febre aftosa, suínos, brucelose, tuberculose, os órgãos são bem estruturados por causa disso. E aí eles usam essa estrutura também para a questão dos equinos, para a questão do morbo. Por conta disso, a doença acaba sendo muito bem controlada nos animais. Ela está bem controlada, ela é controlada. Né? Tanto que a gente não vê surtos acontecendo de morbo aqui. Mas eu ia te perguntar isso agora. Tu já ouviu falar em algum surto aqui em Santa Catarina, sei lá, década passada, 10, 20 anos Não, atrás? a gente teve o primeiro foco de morbo na história de Santa Catarina confirmado foi em 2004, em Indaial. Eu não trabalhava na parte da SIDASC, eu trabalhava na prefeitura de Indaial em 2004 e pude acompanhar o caso por conta por estar trabalhando na prefeitura, que foram animais trazidos sem nenhum tipo de documentação, sem GTA, sem exames, que foram trazidos do Nordeste para cá, da Paraíba. E chegaram aqui, sinal clínico, o veterinário que foi contratado pela pessoa encontrou a doença, comunicou... mas animais? Cavalos. Cavalos? Vieram 7 cavalos. Paraíba? Da Paraíba para Indaial. Mas transporte terrestre, sim? Sim, foi escondido, porque naquela Deus, né? Que loucura, já existia, né, a obrigação. Isso. As barreiras policiais. Exatamente. Todo trânsito de animais, quando passa de um estado para outro, o transportador ele tem a obrigação de parar numa barreira sanitária, sim, e comunicar: estou transportando um animal. E a barreira sanitária vai pedir a documentação. Lógico, como ele não tinha, o que ele vai fazer é passar escondido, passar em horários mais fáceis, né? Chegou ali, foi confirmado. Naquela ocasião, todos foram sacrificados, 2004. Nossa. E aí ficou um vácuo sem doença por um longo tempo, que foi só aquele ali. Mas já não querendo fugir do gancho, aproveitando o gancho. Nesse caso, esses animais que vieram, a pessoa teve que dizer, olha, veio de tal local, tal município, tal estado. Estavam aqui em Santa Catarina, foram sacrificados aqui. Mas há esse controle da própria SIDASC que daqui entrar em contato com aquele... Sim, claro, a gente tem os contratos, isso? É feito. É que assim, a doença mormo em si, lá no Nordeste, em alguns estados, algumas regiões de lá, naquela época ela tinha uma característica endêmica, ou seja, é uma doença que de vez em quando estava acontecendo. Sim. Né? Então os animais vieram de uma área endêmica para uma área completamente livre. Né? Então a gente conseguiu detectá-la muito fácil aqui por causa disso, porque eram sinais clínicos anormais, né, para as rotinas veterinárias dentro do estado. Sim. Mas lá era endêmico. Depois desse foco de 2004, eu não me lembro se teve um ou outro foco isolado ali, mas a gente teve, aqui na região, inclusive, teve bastante caso em 2015 e 2016. Né? Tanto aqui em Blumenau foram 3 equinos sacrificados de mormo em 2016, mas teve Indaial, teve Timbó, se não me engano, Benedito Novo, vários municípios da região tiveram. E tudo aconteceu porque foi um animal positivo, se não me engano, num evento de São Cristóvão do Sul, se eu não me engano foi São Cristóvão do Sul. Baseado nessa informação, foi feita uma investigação e foi encontrado que animais que tiveram contato com esse positivo participaram de treinos clandestinos na nossa região. Se eu não me engano, 2 em Timbó e 1 em Indaial. Participaram de treinos e ali teve contaminação para outros animais. Né? Por quê? Porque nesses eventos, porque o treino, querendo ou não, ele é uma aglomeração de animal também. Se houvesse o controle sanitário com o médico veterinário responsável técnico, a exigência dos exames, o exame do animal antes dele entrar, um animal, ele
com o exame positivo ele não iria entrar. Ele nem tem esse exame, ele nem recebe esse exame. Então o veterinário nem iria deixar um animal desse entrar. Então quem está dentro desse treino já estaria livre. Já era um risco a menos que eles estariam correndo. Isso gerou um problema grande, porque todos os animais que participaram desse treino, a gente foi um por um, tivemos que interditar as propriedades, fazer exame nesses animais. Então assim, foi um problema para o criador, que muitas vezes o criador fazia quase tudo direitinho. Quando foi para o treino sem GTA já não foi tão direitinho, mas fazia. Mas também não vai mais? Depois da incomodação é o que se espera. Porque os animais ficaram interditados por um longo tempo. Pois é. E nesse período eles não podiam participar de evento, que é o que eles gostam de fazer. O próprio animal muitas vezes gosta de participar. Porque é um animal que gosta de correr. E muitas vezes o tutor já tem um animal para aquilo, né? Para aquele tipo de exposição. Aí tu imagina o enrosco ali dele ter que ficar com aquele tempo. Tem que ficar com o animal parado ali até vir o resultado. Então. Exatamente. O intuito é de quarentena. Pois é. Porque é fazer o exame para vir negativo. Então o que faltou também, além de faltar essa pessoa responsável lá, faltou a conscientização. Exatamente. Certo? E aí por conta disso aí deu esse problema todo. Vários em risco, né? Exatamente. Várias situações. Então, assim, e esses vários hoje, talvez hoje, em 2023, eles repensem. Precisaria ter. O pessoal daqui que eu lido, conheço bastante gente, o pessoal dos cavalos aqui, gosto de muito criador aqui, me dou muito bem com o pessoal dos 2 CTGs que nós temos aqui em Blumenau. Sim. Auxilio eles na questão sanitária para que seja que ali não seja um local de risco para os animais que eles recebem, né? Sim. Uma coisa que eu sempre falo para eles e para todos que eu visito, o principal vigilante das doenças de cavalo deveria ser o criador. Exatamente. Porque é o animal dele, geralmente é o animal de companhia, é o pet, muitas vezes é da família, é um animal da família, né? Então se essa pessoa evita levar em locais que sabe que não vai ter controle, evita. Se sabe que tem animais que está participando ali, não tem exame, não tem nada, fala para o veterinário, fala para o motor, tira, eu estou fazendo tudo direitinho. Por que eu estou botando meu animal aqui? Mas é aquilo que eu te falei, é a conscientização. Começa pela conscientização. Exatamente. E pelo belo trabalho da SIDASC, segundo plano, né? Conscientização e a SIDASC juntos, essa parceria. A parceria importante. Boa, importante. Essa parceria com o povo, essa parceria com nós protetores também. E é isso, gente. A gente tem tanta coisa para falar, mas tinha tanta coisa para falar, como eu sempre tenho, que agora esse ano vai ser o ano do Repeteco. Eu vou trazer todo esse pessoal que eu já estiveram aqui, porque 1 hora é muito pouco e a gente tem muita coisa para conversar ainda. E assim como nós também temos mais, eu acho que a próxima vez tu vai voltar mais atualizado, porque daí já está, né? Vamos falar um pouquinho também hoje de pássaros, aquela parte de outras coisas, outros temas também. A influência viária, isso tudo que também já está tomando conta aí, mas está tudo até então está tudo ok, está tudo tranquilo. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui com mais uma noite de quinta, deixando o Pod Pet, deixando as telinhas aqui, mas é isso. Eu agradeço imensamente a todos que estão aqui, que nos prestigiaram, nos estão assistindo. Agradeço também muito ao Augusto, porque é um parceirão meu ali, também nosso, né? Nós temos uma amizade muito boa, como eu falei, a gente já resgatou, a gente também participa do mesmo conselho, né? Hoje, então, assim, é muito bom te receber aqui. Saiu aquela coisa de mim, falei um pouquinho sobre mormo, passei também o que eu achava muito importante para vocês, e é isso, gente. O programa está chegando ao fim, o nosso podcast Pod Pet está chegando ao fim. Uma boa noite aí de quinta-feira. Não percam, quinta-feira da semana que vem, aqui às 20h30, inclusive aberto também para os portais Facebook, YouTube, Spotify. Nós estamos ali toda noite de quinta para prestigiá-los com muitas informações e muito, muito, muito carisma por todos, e uma noite muito abençoada para você, para sua família que está nos assistindo. E é isso, gente.